Muito boa noite. Arrancou hoje em Addis Abeba a Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da União Africana. A eleição da Presidente da Comissão Africana é um dos temas centrais, com Cabo Verde a expressar o seu apoio ao candidato senegalês. Outro tema que marca a agenda desta Cimeira é a reforma da União Africana, com vista a preparar a organização para os desafios do futuro. Os líderes africanos vão também avaliar as crises políticas que minam a estabilidade do continente africano e deixar a sua visão para o desenvolvimento económico de África. A delegação cabo-verdiana é chefiada pelo presidente Jorge Carlos Fonseca. A reportagem é com a Leila Reis e a Sandra Santos, que está a acompanhar esta visita de Jorge Carlos Fonseca e que estão a fazer a cobertura desta Cimeira da União Africana. Após o presidente Kagame ter apresentado na manhã de hoje a proposta da reforma da Comissão da União Africana, à tarde os chefes de Estado e governos participaram de um retiro para debater o tema. Jorge Carlos Fonseca, na sua intervenção, congratulou-se com a iniciativa e felicitou a equipa que coordenou os trabalhos, da qual faz parte a ex-ministra das Finanças, Cristina Duarte. No que se refere à organização dos departamentos, Jorge Carlos Fonseca defendeu a criação de um serviço com competência técnica para atender a economia azul, a problemática dos oceanos e as mudanças climáticas, questões de maior relevância para a África e para os pequenos estados insulares, mas não só. Também acentuamos o facto de a reforma dever incidir num aspecto que é de evitar a proliferação de reuniões, de cimeiras e de decisões, o que encarece os custos de funcionamento, mas também retira eficácia à própria instituição. Por outro lado, também entendemos que deve haver uma articulação mais estreita, mais funcional entre a União Africana, as organizações subregionais, no nosso caso CDAO e outras organizações, e os próprios Estados-membros. E, sobretudo, haver uma espécie de distribuição de tarefas, isto é, aquilo que cabe à União Africana e aquilo que cabe às organizações subregionais. Senão há superposição, há repetição, e isso não é bom do ponto de vista da eficácia do funcionamento e também do ponto de vista dos custos das organizações. Mas, no geral, nós também iremos intervir amanhã, provavelmente, se pudermos, abordando aspectos mais de concreto que têm a ver com a questão do financiamento da União Africana. Neste último caso, é a aplicação de uma taxa de 0,2% sobre as importações de bens elegíveis. Aliás, é um dos temas que o chefe de Estado cabo-verdiano abordará na abertura da 28ª Cimeira da União Africana. Ainda há pouco o presidente Kagame, agora no fecho deste retiro, insistiu no facto de que não podemos estar sempre a adiar, o que ele diz arranjar desculpas, justificações, para que a África não avance, e sobretudo é esta ideia de ter meios próprios para o seu financiamento, nomeadamente no que diz respeito aos programas de investimentos em África. Mas nós achamos que a decisão está tomada, mas é fundamental que seja ponderado o facto de nós sabermos o que é que são os bens elegíveis, porque no caso de Cabo Verde, aplicar essa decisão a todos os bens que nós importamos. Nós somos um país que importa quase tudo. Importamos combustíveis para produzir água, por exemplo, bens de capital. E, portanto, aplicar essa taxa a Cabo Verde implicaria um aumento quase que duplicava, digamos, a participação de Cabo Verde em termos financeiros aqui na União Africana. E então nós pensamos que deve-se ponderar, ter em conta as economias de cada país, a economia real de cada país, a situação de cada um, de forma que haja também justiça relativa na contribuição que os países fazem para o financiamento da União Africana. Ainda no final do dia, o chefe de Estado cabo-verdiano participou de um encontro convocado pela CDAO para analisar a situação da Gâmbia e da Guiné-Bissau.
E há uma notícia importante que sai desta cimeira nestas últimas horas. Os chefes de Estado da União Africana decidiram nesta segunda-feira reintegrar Marrocos, que deixa o corpo continental em 84 devido a um desacordo sobre a questão do Saara Ocidental. De acordo com o presidente senegalês Macky Sall e com o chanceler saharaui Mohamed Ould Ossek, 54 países votaram a favor do retorno do Reino de Marrocos à União Africana. Marrocos tinha deixado a União Africana em 84 para protestar contra a admissão da República Árabe Saharaui à Frente Polisário. Este pedido de Marrocos teve a oposição de vários Estados africanos, 12 países, incluindo a Nigéria, Argélia, África do Sul, Quénia e Angola, tentaram impedir esta readmissão por motivos legais, dizendo que Marrocos ocupa um território de um Estado-membro. Esta admissão de Marrocos era uma das notas centrais desta cimeira que está a acontecer em Addis Abeba.